E nessa época em que a gente está impedido de poder estar junto e se abraçar, é, são as palavras que nos abraçam, né? São o que o outro diz que chega no nosso coração. Então, eu espero que tudo que eu preparei hoje com muito carinho chegue em vocês como um abraço. Esse é o meu desejo sincero, porque não tem nada mais bonito e único no ser humano do que as palavras. E a gente andava esquecido disso. E esse tempo também faz com que a gente se volte e possa achar uma forma de se abraçar usando esse recurso. Quem quiser deixar as câmeras abertas, estava brincando no início lá, né? Eu não ligo de quem está de roupão, quem está de cobertor, quem está tomando chazinho, né? Vocês estão na casa de vocês e estão me recebendo na casa de vocês, então já é um presente, vocês podem ficar à vontade, eu posso olhar para os rostinhos de vocês, e isso também me traz muita alegria, porque daí eu posso pelo menos interagir um pouquinho, assim, conhecer um pouquinho o brilho que está chegando aí, ou uma cara de preocupado, de alguém que, quando eu falar alguma coisa. E até por isso que eu pedi para a Kátia fazer uma apresentação para nós, eu preparei uma apresentação para que ela coloque, para eu poder ainda assim conseguir ver os rostinhos de vocês. Mas antes dela colocar, eu queria fazer uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho, vocês não vão precisar participar, ninguém vai precisar se expor e todo mundo que é tímido vai ser muito bem guardado. Que é, quem vocês acham que escolhe o que a criança tem que aprender na escola? Quem são as pessoas que escolhem o que uma criança deve aprender na escola? E com que intenção essas pessoas escolhem esses conteúdos? Fica com essa pergunta no ar um pouquinho, que ela é importante e ela vai nortear bastante do nosso trabalho. E eu queria que você se lembrasse de quando você era aluno. Eu não sei se tem muitos aqui entre nós que foram alunos Waldorf, que tiveram essa grande chance, essa oportunidade maravilhosa. Eu não fui, né? Mas se alguém de vocês foi, então não vai poder participar dessa pergunta. Mas para quem não foi, eu queria perguntar assim, tem alguma vez na sua época de aluno que você se lembra, que você pensou assim, por que será que eu estou aprendendo isso? Por que o professor está me ensinando isso? Para que serve esse determinado conteúdo? Esse conteúdo que às vezes era chato, às vezes era maçante, e às vezes não fazia sentido. Alguém de vocês consegue lembrar assim, um conteúdo que pensou assim, puxa, não sei por que eu aprendi isso naquela época? Quem conseguir só levanta a mão, não precisa nem falar o que é, mas quem lembra de algum conteúdo que, puxa, parecia que não fazia sentido nenhum, né? Todos nós passamos por isso de alguma forma, porque existem interessados em nós que o mundo aprenda determinadas coisas e não aprenda outras, né? Existe um trabalho de educação aí fora e existe um enorme trabalho de deseducação. Então, é um pouco sobre essas reflexões que eu quero trazer nessa noite para a gente, né? E quem é a última pessoa que a gente pensa na hora de pensar qual é o conteúdo que essa pessoa vai aprender? No caso do ensino fundamental, quem é a última na lista? É a criança, né? A criança é a última que a gente pensa, se ela está pronta para esse conteúdo, não está, se ela está interessada, não está, se tem a ver com ela ou não, ela está totalmente de escanteio, né? Então, eu quero trazer para vocês uma visão da pedagogia Waldorf que muito me encanta, que é a primeira pessoa que eu penso na hora de trazer um currículo escolar é a criança. Quem ela é, o que ela pensa, o que ela sente, como ela se movimenta ou deixa de se movimentar, quais são os interesses anímicos, quais são as emoções pelas quais ela está passando que influenciam o desejo de aprender um determinado assunto ou outro. Então, é sobre esse olhar que a gente vai adentrar na nossa apresentação, Kátia. E esse olhar para a criança, esse olhar para a biografia da criança, precisa ser entendido num plano muito maior. As crianças não chegam ao mundo vazias. Esse é o primeiro princípio da pedagogia Waldorf, né? As crianças já chegam no mundo com muita coisa. E talvez tenham vivido mais do que nós mesmos. E é por isso que os nossos filhos, né, muitas vezes nos surpreendem falando coisas que a gente jamais imaginaria que seria possível uma criança naquela idade dizer, né? Kátia, você pode pôr a apresentação para nós daí?
E quando a gente olha, sabendo que ela já não é, como diziam alguns teóricos da educação, uma página em branco, né? Ou uma pedra onde nós imprimimos coisas, ela já traz muitas impressões, até fora do próprio mundo onde nós vivemos. Há um respeito que se forma dentro do nosso coração, né? Eu vou respeitar esse ser que chegou na minha frente, porque ele tem coisas para me contar. Esse ser tem coisas para mover dentro de mim com toda intensidade. E, além disso, além de saber que ela já vem com uma bagagem, a gente precisa saber que existem forças atuando nessa criança para que ela se desenvolva. Vocês sabem que nós somos parte desse mundo do reino animal, entre aspas, né? Eu diria que a gente está um reino acima, no reino dos humanos, mas comparado com o mundo animal, nós somos o que levamos mais tempo para ficarmos independentes, né? Solta uma criança por aí para você ver o que acontece, um bebezinho, né? Sozinho. Ele morre. Ele não consegue sobreviver sozinho, né? Ele precisa de todo um tempo para que ele tenha uma autonomia. E uma das grandes funções da escola Waldorf é atuar sobre a criança de forma que ela possa fazer um caminho para essa autonomia. E para fazer um caminho para essa autonomia, a gente precisa lembrar que essas forças que atuam sobre o crescimento da criança vão estar dispostas fazendo coisas diferentes ao longo da sua vida escolar. E se a gente souber que forças são essas, o que elas estão fazendo em determinado período, fica bem mais fácil da gente poder entender que conteúdo essa criança vai precisar que a gente consiga trabalhar com ela. Então, a minha primeira vontade aqui com vocês é de dispor esse conteúdo, é trazer exatamente isso, assim, esse olhar para a criança como alguém que está no mundo já com um repertório e que tem forças atuando sobre ela para ela se desenvolver. Pode passar, Kátia, desculpa. Então, o Rudolf Steiner, dentro da antroposofia, estuda o ser humano a partir de blocos, o anterior ainda, Kátia, estuda através de blocos que a gente chama de setênios. E é uma coisa muito simples da gente perceber, porque a cada 7 anos nós percebemos que ocorre em nosso corpo, em nossa mente, na forma que a gente atua sobre o mundo, grandes mudanças, grandes marcos. Eu me lembro bem, quando eu tinha 14 anos, como eu dei trabalho para minha mãe, eu fiz uma mudança radical aos 14, assim. Não ia mais seguir o que ela dizia, saí uma vez de casa sem contar para ela, morrendo de dor na consciência, mas fiz isso. Quer dizer, cada um desses 7 anos, esses marcos de 7 anos, fazem uma mudança forte na nossa vida, né? E Rudolf Steiner chama esses marcos de setênios. Então, a educação escolar corresponde até onde eu vou falar para vocês, o primeiro, o segundo e o terceiro setênio. No primeiro setênio, nós temos uma criança pequena que nasceu, que está se mexendo o tempo todo. Quem tem uma imagem de um bebê que não para um minuto de mexer braço, perna, né? Quem já tem netos, quem ainda tem filhos pequenos, sabe do que eu estou falando, né? Toda a atuação dessas forças que estão fazendo com que essa criança cresça vão atuar nesse sistema que está ligado aos membros, que está ligado ao metabólico, os órgãos internos estão se formando. Imagina que responsabilidade das jardineiras que atuam sobre uma criança que os órgãos ainda estão em formação. Já pararam para pensar nisso? Por isso que eu acho que eu vou demorar bastante para ser jardineira, porque eu respeito muito, viu, Moura, as jardineiras, e o quanto elas precisam estar atentas e atuando sobre esse período da vida delas, das crianças, né? Esse primeiro período, do 0 aos 7, é um momento muito especial. E é um momento em que o agir está completamente presente. O que significa isso? A criança de 0 a 7 anos está agindo o tempo inteiro. Já pararam para pensar o quanto ela não para de atuar? Ela está atuando com todo o seu corpo.
tentando aprender até a ficar de pé, e depois aprendendo a andar, aprendendo a estar com o outro. Todo esse agir não é um agir da cabeça, é um agir dos membros. Como é que elas aprendem a gostar de um determinado objeto? Elas têm que pegar com a mão, sentir, cheirar, pôr na boca. Quer dizer, elas precisam de todo o seu corpo para entrar em contato com esse mundo. Então, o agir é muito atuante na criança dos 0 aos 7 anos. E esse sistema está sendo formado. E aí o Steiner fala o seguinte para a gente. Quando as forças que atuam na formação da criança terminam a sua grande tarefa de formação desses órgãos internos, desse sistema, desse trabalho motor, quando essas forças terminam esse trabalho, elas nos dão um sinal. Muitos, aliás, mas um principal que Steiner sempre nos coloca de novo com ele à nossa frente. Trocam-se os dentes. É como se dissesse assim, tá vendo? Esses dentes aqui, ó, eu não preciso mais. Então agora vão vir dentes permanentes. A ideia do dente permanente é dizer assim para o organismo da criança, tá vendo? Você já está prontinha. Os dentes permanentes estão chegando. E esses dentes permanentes também dizem para essas forças, e agora? O que é que vocês vão fazer comigo? Vocês precisam atuar agora em outro lugar. E aí essas forças que atuavam para formar esse sistema todo vão atuar em outro ambiente da criança, que é o ambiente da memória, que a gente daqui a pouco vai falar sobre ele. E aí o Steiner diz o seguinte para nós, que dos 7 aos 14 anos, a criança é puro sentir. Ela é total sentimento. E a forma como essa criança aprende é por meio do coração, das emoções, daquilo que se liga com elas através do afeto. E toda educação tem que ser ritmada, quase musical, ele vai falar. Porque é isso que a criança está vivendo esse sistema com toda a sua intensidade. Não que esse sistema já não existisse antes, claro que sim. Mas agora ele tem um papel preponderante na educação da criança. E depois dos 14, quando inicia a puberdade, e ela vai até aos 21, ela entra com todas essas forças que atuaram num ritmo, deram ritmo para a circulação sanguínea, um ritmo para a respiração, um ritmo para o dormir e acordar. Essas forças estão liberadas para o pensamento, para a construção dos conceitos, para a lógica, para todo esse lugar dos julgamentos e dos juízos. Então, esse sistema neurosensorial vai dominar com todas as suas forças. Ele também está presente em todos os outros setênios, mas agora as forças formativas da criança estão muito concentradas no trabalho que esse sistema vai desenvolver. E pensando sobre esses 3 lugares, esses 3 ambientes de desenvolvimento dessas forças, é que a gente pode entender que a pedagogia tem que servir justamente a passagem de um para o outro. E que esse tempo é bem precioso. Então, veja o que acontece normalmente. Lá no começo, do 0 aos 7 anos, eu conheci uma pessoa recentemente que me procurou, ela tem filho na educação infantil, a criança tem 4 anos. E a criança está recebendo uma série de atividades escritas, assim, desenhadas, para ela fazer em casa, com colagem, com recorte. Uma série de letras escritas ali e muitas perguntas para ela pensar. E a mãe estava muito preocupada de como que ela ia fazer para a criança responder aquelas perguntas. Por que será que essa mãe estava preocupada? Com razão. Porque não está na hora de trazer esse pensar lógico ainda para a criança. Ela precisa viver muito o mundo. E esses engodos na educação acontecem em todo o tempo. Então, a criança entra na alfabetização e já tem que criar um raciocínio sobre uma série de coisas que ela ainda não está pronta, que deveriam ser guardados para depois da puberdade. E assim, milhares de exemplos a gente podia pensar, vocês também devem ter exemplos em que vocês imaginam, né, que uma coisa está fora de ordem, está fora do tempo em que a criança precisa daquilo.
Então, eu acho que é muito importante a gente estar olhando para esses setênios, e na pedagogia Waldorf a gente tenta estar muito conectado com eles, porque esses setênios é que vão nos mostrar quais são os processos do aprender adequados a cada faixa etária. Você pode mudar o slide para a gente, Kátia? Então, no primeiro setênio, a criança está disposta a imitar o que ela vê. Dá até raiva, né? Vocês já perceberam que quando a gente fala uma bobagem, é nessa hora que a criança repete o que a gente falou? Os pequeninos são bem assim, né? Espertíssimos nessa imitação. A imitação é a forma como ela trouxe lá das alturas, da onde ela veio, a capacidade de ser igual aos que estão ao seu redor, a aprender a ser. Então, essa capacidade de imitação está muito forte no primeiro setênio. No segundo setênio, essa capacidade de imitação, ela vai continuar acontecendo, mas ela vai se transformando em imagem. Ela imita um guerreiro, mas ela já na mente dela já está caracterizando que guerreiro é esse e como que ele atua no mundo. E tudo que ela puder receber através de imagem vai fazer com que ela se aproprie cada vez mais daquilo que a gente quer que ela aprenda. E quando ela vai para o terceiro setênio, ela passa a idealizar o mundo. Primeiro ela imita, como se ela fizesse parte disso e fosse tudo natural que está ao seu redor. Depois ela imagina, começa a criar seus próprios mundos interiores. E depois ela idealiza o mundo em que ela quer viver. Esse idealizar é de ideal. Se você trabalhou bem lá no primeiro setênio e no segundo, esse jovem vai chegar cheio de vontade de atuar no mundo para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Mas, se você fez essas trocas estranhas que eu comentei no slide anterior, com certeza esse jovem não vai ter essa capacidade de idealização. E eu não sei vocês, assim, mas eu me preocupo muito com os jovens hoje em dia. E nem estou, assim, muito velha para falar isso, juro. Mas eu vejo que faltam ideais. Parece que não tem pelo que brigar, sabe? Não tem pelo que lutar, não tem uma ideia para defender. E eu me pergunto quanto estrago a educação fez nos anos anteriores que não ativou nele a capacidade de imitar e de fazer parte desse mundo, não trabalhou essa capacidade imaginativa, portanto, ele não tem um ideal para seguir. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de criar seus próprios ideais. Tomara que sim, porque é para isso que a gente está no mundo, né? Para a gente botar um ideal em prática. E durante esses momentos, os processos mais importantes que a gente deve viver com as crianças têm a ver com esses verbos que eu usei aí. Viver, trabalhar essas vivências lá no jardim, poder brincar livre, poder deixar mexer na areia, poder fazer tanta coisa que as meninas contaram nas outras lives para vocês. Para que quando a criança venha para essa época em que a imaginação é a grande força, a imagem vem com toda a força, ela possa receber de nós lindas descrições do mundo. Descrições, meus queridos, não são o desenho pronto, a imagem pronta na tela, estampada. É a capacidade delas ouvirem as nossas palavras, como vocês estão fazendo agora, a capacidade de ouvir as nossas palavras e transformá-las em imagem. É muito importante que isso aconteça e que elas consigam imaginar com toda a força do seu ser aquilo que eu estou descrevendo com palavras. É a mesma história do livro, né? Quem gosta de ler sabe que é muito bom quando a gente consegue ler um livro antes que saia o filme. Porque quando a gente sai o filme, a gente perdeu essa possibilidade de poder entender o enredo a partir de nós mesmos, né? E no terceiro setênio, é importante que venham as explicações. Isso, muito bem, Camila. Tem todo esse estudo da Luísa Lameirão que é muito interessante, que vai trabalhar bem com essa capacidade da descrição, levar a gente a imaginar o mundo. Isso é fundamental.
E no último, nós podemos, então, finalmente explicar os fenômenos, porque todas as crianças tiveram, nos outros setênios, a possibilidade de vivenciar tudo isso. Acho que foi um para frente, Kátia, um slide para frente. A gente precisa voltar um pouquinho ainda. Então, não sei se vocês já perceberam, mas eu já vi uma vez uma mãe no mercado explicando para a criança por que ela não podia determinado produto que a criança queria colocar na cesta. A criança devia ter uns 5, 6 anos de idade e a mãe estava ali se esforçando para explicar para ela por que aquele doce fazia mal, por que ela não ia levar o doce, enfim. E a criança só chorava e queria, porque queria o doce, e a mãe continuava explicando. Né? É o explicanês, né? Você fica explicando, mas a criança não está na fase da explicação. Ela está na fase de viver. A mãe tem que achar uma forma de que ela vivencie aquilo, né? Retirar dela na hora e estar pronto, né? Para poder vivenciar aquilo com a criança, sem explicação. As explicações chegam mais lá na frente, quando ela já passou uma série de vivências e é capaz de entender o mundo através de explicação. Por isso, nós temos aqui 3 grandes figuras que vão ajudar a criança a passar por tudo isso. No primeiro setênio, nós temos a jardineira. A jardineira tem uma criança entregue totalmente ao ambiente. E as jardineiras ficam horas cuidando desse ambiente, né, para que a criança possa se sentir muito bem aprendendo a viver o ambiente em que ela está. Depois a gente tem o professor de classe, acompanhando a criança do primeiro ano escolar até o 8º ano. Então, o professor de classe é aquele que vai despertar os sentidos, o lado sensorial da criança. E por último, nós temos os professores especialistas, que vão trazer interesses por diferentes matérias através de projetos e trabalhar com todos os jovens uma orientação ética e moral que é fruto de todo esse processo imaginativo cuidadoso que as crianças receberam ao longo do segundo setênio. Podemos mudar, Kátia. Então, como eu falei para vocês, quando há a troca de dentes, as forças formativas da criança estão disponíveis para a memória. Então, essa memória é a memória que a gente vai carregar para o resto da nossa vida. E a gente só dá valor a ela quando a gente tem alguma doença que nos mostra que a pessoa não tem memória. Vocês devem ter aí já ouvido casos ou vivenciado, né, de perto isso, como é doloroso quando a memória se perde. A memória é praticamente a identidade do ser humano. E é o grande trabalho da escola trabalhar, vivenciar, fortalecer, justificar essa memória na criança. E a gente tem aqui 3 grandes áreas que atuam sobre a memória. A primeira é a área artística e visual. Fico bem feliz quando a Kátia contou que vocês tiveram todas essas webinários sobre arte, porque a arte é que forma a memória. E se vocês começarem a lembrar de quadros, por exemplo, que vocês viram, parece que eles entram muito confortáveis dentro de vocês. Se eu falar, por exemplo, da Mona Lisa, que é um quadro muito famoso, vocês logo têm uma imagem, essa imagem entra quentinho dentro de vocês. Então, tudo que tem a ver com o trabalho artístico faz isso. Quando a gente faz uma pintura, um desenho, ele atua sobre nós durante muito tempo na memória. Outra área que fortalece a memória é a atividade volitiva, a atividade do fazer. Eu aposto que vocês não lembram de muitos conteúdos intelectualizados da escola, mas se teve um passeio que vocês fizeram quando vocês foram estudantes, vocês vão lembrar, né? Se teve alguma coisa que vocês fizeram com as mãos, assim, vocês vão lembrar. Sabe o que eu mais lembro da minha época de estudante de ensino fundamental? De aula de culinária. Eu tive aula de culinária na escola pública. Que delícia! Era a aula que a gente fazia as coisas para a gente comer. Quer dizer, entrou pelos sentidos, entrou pela imaginação, entrou pelo pensamento e fortaleceu muito. Eu lembro direitinho dessas aulas. Agora, se vocês me perguntarem algumas aulas muito intelectualizadas de geografia, eu já vou ter dificuldade de lembrar.
mas as de culinária eu não esqueci. E os conceitos são eles que sobrecarregam a memória. Quanto mais conceitos, mais sobrecarga. E então, a quantidade muito grande de educação conceitualista que existe no mundo de hoje mostra o quanto nós estamos adoecendo a nossa memória por deixar um peso muito grande sobre ela. E é por isso que na escola Waldorf, a memória primeiro vai ser formada pelo artístico visual, vai ser fortalecida ao mesmo tempo pelo fazer, e os conceitos vão vir depois de que ela está bem formada e bem forte. Quanto que nas escolas tradicionais, a primeira coisa que eu trago é o conceito. Eu explico isso aqui, é uma caneta, ela é em forma de cilindro. E tudo isso não me faz me relacionar com a caneta. Mas se eu entrego a caneta na mão de vocês e vocês veem que ela é cor-de-rosa e tem perfume, vocês começam a se identificar com ela, fazer com que essa caneta faça parte de vocês. E depois vocês mesmos vão chegar ao conceito de cilindro, ao conceito de cor, porque vocês vivenciaram tudo isso de forma artística e colocando ela na prática. Pode trocar, Kátia, para a gente, por favor. Então, agora vem a parte importante, que eu acho que é o que vocês estão esperando, né? Então, o que será que a gente trabalha na escola Waldorf, né? O que tem nesse currículo, né? Se eu falei para vocês que o mais importante é essa biografia da criança, como é que ela se sente, o que ela pensa, então esse currículo tem que falar com essa biografia, certo? Então, ao contrário do que vocês já devem ter visto de currículo, onde aparece assim, matemática, aprende isso, português, aprende aquilo, eu resolvi fazer um currículo à la Simone aqui, um pouco diferenciado, que é um currículo de como ela está, a criança. E a partir daí, vocês são muito inteligentes e podem perceber o que será que tem a ver com isso. Quer ver só? Vou começar ali na primeira. O primeiro ano escolar, a criança se sente una com o mundo. Eu sou uno, eu e o mundo somos uma coisa só. Quem tem a possibilidade de conviver com crianças que fazem 7 anos, porque é nessa fase que Steiner recomenda o início da alfabetização, e tiveram na live anterior, devem lembrar que esse início de estar uno com o mundo faz com que a criança faça uma percepção ao seu redor que parece que está dentro dela. Imagino que as professoras, a Marina e a Carol, tenham falado um pouquinho sobre isso, né? Então, eu dei como exemplo ali o desenho de formas, que a Kátia gosta tanto. Então, a criança de primeiro ano, ela está ligada com as retas e as curvas. Ela percebe essas retas e curvas nela, na janela, lá fora, na bola de brincar. E tudo isso faz parte dela. E ela se apropria do mundo a partir desse olhar inteiro, porque o mundo todo, gente, são retas e curvas. Até os pensamentos, existem pensamentos curvos e pensamentos retos. Não é assim? Então, toda vez que eu for alfabetizar uma criança lá no primeiro ano, com 7 anos, quando as forças estão disponíveis para a memória, eu vou pensar nisso. Esse conteúdo que eu estou trazendo vai tornar a criança una com o mundo? Então, a professora costuma até contar histórias em que as crianças estão presentes na história, porque ela sabe que esse processo de identificação é muito importante. Quando a criança vai para o segundo ano, e aí vocês vão perceber que ano a ano, há mudanças bem fortes na criança do ensino fundamental, assim como lá quando a criança é bebê, a cada mês ela tem conquistas muito grandes, não é assim? Então, quando a criança muda de ano no ensino fundamental, ela também tem grandes conquistas de um ano para outro. E essas conquistas são muito respeitadas dentro do currículo da escola Waldorf. E dentro do currículo da escola Waldorf, eu comecei aqui falando do primeiro ano, o currículo foi pensado para 12 anos. Do primeiro ano ao 12º ano. Não tem essa divisão com o ensino médio no meio. Tem, na realidade, uma sequência, pensando em todas essas características que eu vou apontar aqui para vocês. Quando a criança vai para o segundo ano, ela está
pensando pela primeira vez que existem coisas muito diferentes. Aliás, extremamente diferentes umas das outras. Ela encontra com as suas polaridades. O alto e o baixo, o grande e o pequenino, o dia e a noite. Ela começa a fazer essa percepção. E por que ela faz essa percepção? Porque ela vai fazer um caminho de se separar do mundo, de ser um eu atuando no mundo. No começo ela está una, mas daqui a pouco a primeira sensação que você percebe daquilo que estava unido é que existe dois lados. E existem dois lados em tudo que a gente vê na vida. Existe maior ensinamento do que esse de mostrar para a criança que existem dois lados? Essa é uma pergunta que a gente deve sempre se fazer. Então, esse encontro vai fazer com que a criança entenda essas polaridades. E todo o currículo é pensado em torno disso. Então, eu dei ali um exemplo que é a época do tempo. É onde ela justamente vai ver a noite e o dia, o sol nascer e o sol se pôr, e todas essas polaridades vão acontecer para ela de uma maneira muito especial. Ela começa a se apropriar, então, do tempo. E começa a perceber que esse tempo está dentro dela, mas também está fora. E ela vai continuar se desenvolvendo nesse sentido. Depois, ela entra em contato no terceiro mundo com outro no terceiro ano, com outro ambiente, com outro mundo. Ela se sente separada. Pela primeira vez, ela vai perceber que ela e o mundo são coisas distintas. E quando ela se separa do mundo, ela tem uma grande tristeza, uma grande frustração. Porque é muito bom a gente estar unido, né? Não é fácil a gente estar separado. Então, ela vai agora se separar do mundo e pensar, então, onde eu estou? Quem eu sou? Qual é a minha casa? Onde é que eu habito? Que ser sou eu? Então, essa época da casa é uma época muito especial para a criança de terceiro ano. Ela precisa se abrigar. Ela ainda está também com um certo medo de como é que o mundo vai ver quem ela é. E as coisas que ela sente doem dentro do peito. Ela percebe, às vezes, que faz umas maldades, umas coisas que ela não gostaria de fazer, ela sofre com isso. Então, é importante que a gente atue sobre ela da mesma forma que as mãos atuam no mundo. Então, esse currículo do terceiro ano está pensando nessa separação. Então, vai trazer o conforto de estudar a casa, vai trazer o conforto de estudar as profissões, e todo esse conjunto de características traz para a criança uma força de, ok, eu vou me separar e vou conseguir fazer essa passagem. E no estudo da antroposofia, a gente chama essa época dos 9 anos de época do Rubicão. A velha história do Júlio César atravessando o rio, né? Não sabia se atravessava, não atravessava, e só foi vitorioso depois que atravessou o rio Rubicão. E esse rio tempestuoso. E a criança vai passar por isso também. Então, o currículo tem que falar disso com ela. No quarto ano, se eu antes era uno, agora eu encontrei as minhas popularidades, consegui me separar do mundo, eu olho para o lado e eu enxergo as pessoas. Então, eu passo a me relacionar com os outros. No quarto ano, todo o currículo é pensado sobre essa relação, em que eu faço parte de um mundo. Eu não sou mais esse mundo, eu não sou una com ele, mas eu faço parte. E ao fazer parte desse mundo, como eu sou parte, eu sou uma fração do mundo. Então, esse conteúdo das frações, ele está no centro do estudo do quarto ano. E todas as disciplinas se relacionam com essa ideia de eu ser parte de algo maior. Esse é um outro ensinamento importante que as disciplinas vão trazendo, né? Eu sou parte de algo maior. Quando ela passa por isso, ela se depara, então, não só com um outro com quem ela tem que se relacionar, mas que cada um veio de um lugar diferente e tem uma história diferente. Então, no quinto ano, ela se coloca aos 11 anos como alguém que faz parte de uma civilização. Ela se sente parte de uma história antiga. E, inclusive, se ela tiver vivenciado isso muito fortemente na sua biografia, até antes de vir para a Terra, essas civilizações antigas vão falar muito com ela.
Agora, por exemplo, nós vamos estudar a Grécia com os nossos alunos do quinto ano lá na Grão. E é justamente um momento em que eles se sentem parte de todas as civilizações antigas que eles têm estudado. E uns se identificam mais com uma, outros se identificam mais com a outra, mas é porque eles entendem que fazem parte de um grupo que criou uma história. E nesse momento a criança está muito linda, está muito bela, o seu corpo é um corpo grego, como a gente diz, né? Ela tem um sorriso lindo, ela tem uma atuação, um desenvolvimento dos membros, os membros estão harmônicos, ela cresceu e engordou nas medidas de boas proporções. Então é uma época muito especial, essa época da Grécia, porque ela fala exatamente do desenvolvimento que a criança tem, até no seu corpo físico. Quando então ela sai dos 11 anos e vai para os 12 anos? Vejam só como está pertinho aqui no meu slide, o terceiro ano em cima e o sexto ano embaixo. De propósito. Vocês já devem imaginar por quê, né? Lá no terceiro ano, ela se separou do mundo, sofreu e pôs todo mundo da casa para sofrer. Chorou, teve crises, aconteceram milhares de grandes eventos na vida dela a partir desse olhar de separação. Aí, ela separada do mundo, ela também está separada dos seus pais, não é? Eles são os outros. Então, quando elas entram no sexto ano, elas têm um gueto. Só faz parte da minha patota quem eu quero que faça parte. Você, pai e mãe, não faz mais. Você está fora. Agora eu crio as minhas próprias leis. E no meu gueto é assim que a gente se veste. Elas começam a se vestir de uma determinada forma e tem um grupinho que se veste assim, que pensa assim. E é um grupo que quando está junto, os professores de sexto ano costumam contar isso, que tem uma força que é preciso ter um eu muito presente para dar conta de uma criança de 12 anos. Porque ela vem com um vigor que a gente chama de vigor romano. Né? Elas vêm para conquistar o mundo, aquela força de separação agora vem para dizer assim, esse mundo é meu e eu que mando. E é bem difícil de lidar com pais esse período, não é, pessoal? Não sei se vocês lembram de quem teve filhos nessa idade ou tem filhos nessa idade. E é por isso que na escola Waldorf a gente estuda, por exemplo, o direito romano. O que são essas leis? Como é que os homens criam as leis? Para que as leis servem? É a primeira vez que a criança vai ter a ideia de causa e consequência realmente. O efeito dessa causa, como isso aconteceu, da onde que veio aquela situação. E vocês percebem que do fato de estar uno com o mundo e estar me desprendendo aos poucos, eu estou formando a consciência, mas não eu, professor, estou fazendo isso. É cada criança fazendo por si mesma, formando a sua própria consciência. Porque não existe educação, né? Se a gente pensar que é a gente que educa a criança, a gente está muito enganado. O que existe é a autoeducação, desde os pequenos. E essa capacidade que eles têm de ser unos com o mundo e conseguir desprender a sua consciência, o currículo Waldorf tem a obrigação de atuar e trabalhar para que a criança consiga fazer essa passagem. Vamos continuar, Kátia? Você passa o próximo para nós? Aí nós chegamos no sétimo ano. A criança está com 13 anos. Então ela já formou o seu gueto, já está separada, já criou suas histórias, só que aí acontece um vazio. Porque então, o que eu vou fazer no mundo? Com essas leis que eu criei? Quem que eu sou? Para onde que eu vou? O que eu faço? Eu não sei para onde ir. E aos 13 anos acontece então um fenômeno dentro das crianças que é uma busca. Eu preciso entender e buscar o que eu preciso fazer no mundo. E é bem com essa idade que essa busca pelo seu próprio eu, por essa consciência mais clara, vem dentro do currículo, por exemplo, com as grandes navegações. Então ela vai estudar todos aqueles homens que saíram em busca de alguma coisa, exatamente como elas estão em busca de respostas. E isso é muito bonito, porque é a partir desse desejo de ir em busca do desconhecido, é que elas passam a se conhecer. Então esse é um momento bem importante dentro do sétimo ano. E depois dessa busca, alguma coisa eu encontro na outra margem do rio. Não é mesmo?
aí está, eu encontro o meu eu. Aonde? No eu do outro. Tudo que eu fiz até hoje foi para buscar a consciência do outro, daquele com quem eu quero estar junto, com quem eu quero vivenciar a vida, com quem eu quero seguir e aprender e me autoeducar. E é por isso que um grande marco dentro da pedagogia Waldorf, no 8º ano, é uma peça de teatro que eles fazem para o público aberto, né? Fazem convites, eles estudam, tem um diretor, eles costuram os próprios figurinos. E o teatro tem essa capacidade de fazer com que a gente se relacione, porque é só de mãos dadas que a gente consegue fazer uma boa peça. Não adianta ter lá o ator principal, né, se destacando, se o ator coadjuvante não trabalhar junto com ele e não der a força para que a cena aconteça. Não existe maior nem menor, todos são importantes para que uma peça possa ser entendida, passada numa hora, né? Às vezes tem 1 hora e 40. Então, esse trabalho que as crianças fazem em prol desse espetáculo, trabalha dentro delas também. E é a primeira vez que existe uma grande calma interior. Porque no 6º, no 7º ano ainda tem toda essa revolta lá dentro. Eu estou criando as minhas leis, eu estou em busca do meu eu, mas agora eu consegui ter um pequeno sossego. E é o que acontece aos 14. Mas sossego, porque eu fui em busca do eu do outro. Porque é lá que eu tenho conforto. Até aqui nós tivemos o que nós chamamos no Brasil de ensino fundamental. Eu queria dar uma pausa, Kátia, agora, e abrir para as pessoas fazerem perguntas antes da gente continuar. Se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Eu convido quem tiver perguntas a abrir o seu microfone e fazer a pergunta oralmente mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você fala que a partir dos conteúdos a criança forma o seu conceito de eu, por exemplo, você usou das grandes navegações como alguma coisa que me leva ao encontro de mim mesmo, da minha origem e tal. O conteúdo, da forma como ele é apresentado, faz a criança chegar nisso ou alguma atividade ou alguma proposta dentro da escola que faz com que a criança associe essa visão de mundo com a visão de si. Uma coisa que, sabe, dá o laço. Eu queria entender isso. Olha que complicada essa vozinha aqui. Não, excelente pergunta, Maria Helena, porque senão fica uma coisa muito conceitual mesmo, né? Se a gente pensar que essa memória que eu falei lá no começo, né, está ligada com a atividade artístico-visual e com a atividade do fazer, não é o conceito desse tema das grandes navegações, por exemplo, que vai fazer com que a criança consiga chegar nesse lugar de si mesma. O que vai fazer é o conjunto de ações e de ferramentas que a pedagogia tem para que esse conceito, esse conteúdo, essa ideia, essa vivência se torne rica para ela. Quanto mais rica essa vivência for, mais nesse plano imagético, porque nós ainda estamos falando de 2º setênio, ainda é imaginar, ainda é descrever, não é explicar, né? Ela forma uma espécie de um berço dentro da alma, para quando esse eu se encarnar completamente, chegar completamente, ele tem uma cama fofinha para dormir. Ele tem um lugar para chegar. Entendi. Porque senão fica muito abstrato quando a gente é adulto. Por isso que a gente enche as salas de terapia. Porque a gente não teve um berço para o nosso eu chegar, né? A gente foi meio que jogado para aprender um monte de coisa no mundo, meio na raça, assim. Então, a pedagogia Waldorf tem esse cuidado de, mesmo nesse processo que eu falei lá que era descritivo, não era ainda explicativo, eu tenho ali um presente, né, para a alma dessa criança. Esse conteúdo vai chegar num lugar em que ele pode aportar. Opa, perfeito, obrigada. Imagina. Mais alguém gostaria de perguntar? Pois, se pode. O André pode perguntar, também. Pri. Perguntar? Por favor. Sobre tudo isso,
A gente está no momento de um desafio muito grande, né? Porque pensando que esse currículo ele é fisiológico, ele acompanha o crescimento biológico das crianças, e as crianças não estão na escola, né? Elas estão ou perdendo uma boa parte do conteúdo, ou tendo o conteúdo de uma forma que não é tão apropriada, ideal, ou muito longe do ideal, vamos, né, ser honestos. E daí a gente pega momentos importantes, como 12 anos, 9 anos. Como que a gente vai fazer ano que vem, se tudo nos permitir que a gente esteja em sala de aula, para levar essa lacuna que a gente traz da pandemia? Eu sei que não tem resposta mágica para isso, mas, enfim, como é que a gente vai desenhando isso como professor, como mãe? Eu sou jardineira e sou mãe de uma menina no fundamental, e eu estou quebrando a minha cabeça aqui. Boa pergunta, Pri. Acho bom a gente levar essa pergunta para o sono durante muitas noites e todas as vezes que a gente estiver em prol das crianças nesse período caótico que nós estamos vivendo. Eu penso o seguinte: como família e como escola, quanto mais vivências do período nós soubermos que são feitas na escola, mais chances nós temos de ofertar isso para as crianças em pequenas gotas. Na escola, lá na Grã, eu costumo dizer que nós temos assim um vidrinho de essência de lavanda. E a gente dá uma gotinha da essência, são 1000 lavandas, né, que foram usadas, desidratadas e estão ali. Então, se você consegue fazer uma parte, você já está trazendo de alguma forma aquilo que a criança precisa naquele momento. Não dá para pensar assim, então vamos esquecer esse ano e ano que vem a gente recupera. Não dá para fazer isso, né? Ano que vem a criança já está em outra fase, como eu fui mostrando ali. Então, é preciso viver o que o ano que vem nos traz. O que a gente pode existe alguma vivência que eu possa resgatar com os conceitos e qualidades que a criança tem hoje? Essa é uma pergunta que eu acho sempre muito boa também. Aí a gente pode escolher essencialmente o que a gente pode casar. Então, assim, não é um ano perdido nunca. A gente deve sempre, no meu ponto de vista, acalmar o nosso coração, né, para poder seguir firmes aí, né, nesse propósito, sempre lembrando desses 3 lugares: viver, vivência primeiro, sentir e conceituar depois. Porque para os conceitos nós temos a vida inteira para aprender conceitos, né? Vou responder mais uma, daí quero continuar, daí eu abro mais um pedacinho para a pergunta. Simone, Oi? Diga. Posso? Vou ouvir a Ana Adélia primeiro, pode ser? Depois você escuta o André, que ele também já tinha pedido. Que eu sou Marina, mas sou o André. É que tá no nome do meu marido, mas tá bom. Depois eu falo. Simone, então, eu sou professora, sou materneira, né? Estou na educação infantil, e aqui na nossa cidade a gente não tem fundamental, Waldorf, né? A gente mora. Que dó. Eu estou no interior de Minas Gerais, a gente formou uma escola, meu filho participou dessa escola e agora está numa escola de ensino fundamental convencional. Então, você deve imaginar um pouco o seu sofrimento. Porque eu tenho visto só esse conteúdo chegar, e nada do sentir, e nada... E aí eu queria, assim, pensando nessa questão da essência, como que eu poderia fazer um contraponto, né? Na escola mesmo a gente tem pensado muito de trazer talvez uma complementação artístico-pedagógica, assim. Então, o que pegar dessa essência, talvez essa parte artística mesmo, né? Porque não tem como, a gente ainda não tem essa condição, esse chão para formar o fundamental, né? A gente novo, a nossa escola tem 3 anos. Eu acho assim, que o mais importante é você estudar a antroposofia, em primeiro lugar. Porque a antroposofia nos dá muitas respostas sobre como o ser humano caminha na face da Terra. Uhum. E a antropologia da criança. O que é uma criança de 7 anos? O que é uma criança de 8? Quando você tem esse panorama biográfico,
você é capaz de selecionar um conteúdo que fale com aquele momento da criança. E aí ele vai fazer sentido. Então, mais do que o artístico, porque o artístico pode ficar também só na superficialidade. Então, eu pego e aplico lá, né, um desenho de formas, um desenho de lousa, e só para ilustrar um conteúdo. E não é para isso que o artístico serve. Ele serve para dar escopo para o conteúdo. Então, ele pode ficar só nesse lugar. Então, tem um pouco de receio de você ficar só nesse ponto. Mas, se você estuda antroposofia e estuda paralelamente a antropologia da criança, como eu estou tentando trazer aqui no currículo, é mais fácil de você fazer uma organização de vivências, de experiências, de percepções sensoriais que vão ajudar o desenvolvimento dessas crianças nas fases que elas estão. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Eu vou pedir para a Kátia colocar de novo para a gente o restinho, porque imagino que deve ter gente curiosa em relação ao ensino médio aqui. Quantas pessoas têm filhos nessa faixa etária de ensino médio ou atuam com crianças e adolescentes dessa faixa? Não pode falar crianças, né, que eles ficam bravos. Com os adolescentes dessa faixa etária. Mas eu queria que vocês vissem pela apresentação que eu estou montando aqui para vocês, que o ensino médio não é uma separação. Não existe, sabe, essa cisão que a gente faz aqui no Brasil de ensino fundamental e médio. É uma coisa só. E é muito importante que cada vez mais surjam no Brasil escolas Waldorfs de ensino médio, que é uma continuação importante, uma consolidação dessa sequência. Eu não sei se a Kátia vai conseguir apresentar aqui para vocês. Você consegue, Kátia? Se não conseguiu, eu tento mostrar por aqui daí, mas eu não consigo ver os rostinhos. Isso, gratidão, amada. Então, não, anterior ainda, no slide anterior. Então, a gente tinha parado no 8º ano, né? Nesse ensino fundamental, como a gente diz no Brasil, quando a criança completa 14 anos. Aí a gente tem esse 9º ano. Esse 9º ano sabe que nem filho do meio, que a gente diz filho sanduíche, que traz suas questões, que está ali no meio do processo. Esses 15 anos ali um marco importante. Saiu dos 14 para os 15, a gente tem ali parece que é uma cisão, mas ela não é. É importante que nessa época a gente consiga integrar o adolescente com aquilo que ele já viveu anteriormente. Então ele sai dessa peça de teatro, ele atuou no mundo, fez uma coisa muito importante, as pessoas viram e aplaudiram, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Né? Então, se eu fiz um trabalho durante todo esse ensino fundamental, que fez com que ele encontrasse o eu no eu do outro, ele tem agora uma base para a primeira vez, escutaram aqui, eu estou falando isso porque é muito importante, pela primeira vez ele pode julgar o que ele está vendo. E a gente ultimamente usa essa palavra julgar de uma maneira muito ruim, né? E eu acho que a gente tem que usá-la de uma forma mais inteligente. Julgar é discernir entre o certo e o errado. O que é bom, o que não é, a causa e a consequência. Só posso fazer isso depois que eu tive vivências suficientes para conseguir, daí na hora que eu for opinar sobre o mundo, trazer os meus próprios julgamentos. E, sinceramente, eu fico muito triste quando eu leio algumas apostilas de escolas tradicionais de 1º, 2º ano, que a criança está com 7, 8 anos, e ali está mostrando uma imagem de alguma catástrofe da humanidade, por exemplo, lixos nas praias, e as crianças têm que julgar se elas acham que aquilo está certo ou está errado. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi muito, e eu sofro com isso, porque a criança não teve nem tempo de conhecer o mundo, nem teve tempo de se apropriar do que o mundo tem para trazer de ferramentas para ela ter um ideal de vida, e ela tem que olhar para aquelas coisas que ela não tem capacidade de julgar ainda. Ela nem sabe de onde vem aquele lixo, nem sabe por que as pessoas jogaram aquilo lá. Não é verdade? Então, acho bem importante que a gente cuide para, a partir dos 15 anos, as crianças debutarem, literalmente, né, nesse mundo das opiniões e dos julgamentos. E aí eu trouxe ali como exemplo, porque vocês estão vendo que eu tenho uma tendência a trazer exemplos da área de humanas. Eu falei, não vou fazer isso. Vou trazer um exemplo da área da matemática. A criança do 9º ano aprende as equações de 2º grau.
Por que só agora? Porque ela vivenciou cálculo mental desde o primeiro ano, primeiro com materiais concretos, depois de forma mais abstrata. Ela vivenciou essa experiência da incógnita, lembra? Ela foi em busca de várias coisas. Essa presença da incógnita já aconteceu na vida dela. Agora elas podem dar um passo além, elas podem ir para as equações do segundo grau, onde existem 2 ou mais incógnitas. E isso ela pode fazer porque ela teve base para entender tudo isso e julgar como são os raciocínios para se resolver esse tipo de equação. Então, eu acho bem interessante esse exemplo da matemática. Até a matemática pensa sobre que fase biográfica a criança está para que o conteúdo surja. Eu falei das frações no 4º ano e por isso aqui no 9º ano resolvi trazer de novo. E no 10º ano? Então, passou os 15 anos, debutei, sou linda, estou no mundo, começo a julgar, começo a ter as opiniões, e quando a primeira vez que eu estou emitindo as minhas opiniões, eu vejo que cada um fala uma língua diferente. As pessoas têm ideias diferentes sobre o mundo, se expressam de formas diferentes, e cada coisa tem uma linguagem. Tem a linguagem das artes, que é uma, tem a linguagem da matemática, que é outra, tem a linguagem da agricultura, que é outra. E parece que a criança, então, ela quer expressar suas opiniões, mas ela tem que adequar a sua linguagem a cada lugar para onde ela vai. E ela tem que passar por esses terrenos, que são às vezes altos e baixos, nem sempre são tão planos assim, e medir. Será que eu falo? Eu posso dizer isso? Eu posso pensar aquilo? Aqui está claro eu transmitir essa ideia dessa maneira? É bem nesse ano, por exemplo, que acontece o projeto de agrimensura, em que a criança vai medir um terreno que não é plano, que ela não pode fazer com régua, que ela começa a usar outros instrumentos, outros conhecimentos para poder medir o tamanho de um terreno na prática. Vejam, parece uma incoerência, né? Mas você não falou que não está nessa época do pensar? Como é que ela vai fazer agrimensura? Vai lá no campo medir tudo isso? É porque esses 3 lados, o pensar, o sentir e o realizar, continuam presentes em todas as fases. Você não vai abrir mão de nenhum deles. Só que agora, quando elas estiverem realizando esse projeto, elas vão compreender o que elas estão fazendo. Elas têm repertório para fazer isso. Isso faz parte de um momento da vida delas em que elas querem entender também essa linguagem. Não é bonito de ver isso? Eu acho fantástico o currículo do ensino médio, né? Faz a gente pensar muito se a gente tem várias lacunas, né? Nesses anos todos aí. E quando a criança vai para o 11º ano, quando ela está com 17 anos, ela quer muito mais do que ela já ganhou até aqui. Aí você pensa, puxa, mas a gente já trabalhou tantos assuntos, história, geometria, botânica, zoologia, todos esses conteúdos já chegaram e ela ainda quer mais. Para onde é que a gente vai com essa criança, né? Com esse adolescente, com esse jovem? A gente vai fazer um mergulho profundo no mundo. E aí eu dei um dos exemplos que eu acho mais fantásticos que acontecem com a criança no 11º ano, que é o estudo da citologia. Então, ali tem uma célula. Eu lembro da minha época em que estudei a biologia, muito cedo para estudar tudo isso, deveria ter estudado com essa idade, que parecia um mundo inteiro dentro daquele microscópio. E cada organela parecia que estava me contando toda uma história do mundo como um todo. E é nessa hora do 11º ano que eu enxergo o macrocosmo e o microcosmo. E vejo que um está refletido no outro, tanto na astronomia quanto na citologia. E, de novo, essas polaridades vêm com tudo, mas agora eu posso compreender, através de explicações e vivências, aquilo que eu estou interessado em descobrir. Eu sou um descobridor. E, finalmente, a gente chega no último ano, aos 18 anos, no 12º ano no médio. E é onde a criança está pronta, esse jovem está pronto para se integrar no mundo. E como que eu me integro ao mundo? 2 trabalhos eu queria destacar para vocês do 12º que muito me tocam. O primeiro é um TCC. Uma criança de Waldorf, do ensino médio, vai entregar um trabalho que ela vai desenvolver de pesquisa própria a partir de uma pergunta que ela se fez durante um ano inteiro. Um trabalho autoral, escrito, ilustrado, com pesquisa, um trabalho sério que é apresentado para uma banca. Não é muito bonito que ela tenha
tanta coisa que ela vivenciou nesse período para poder, com propriedade, dizer o que ela pensa a partir de uma pergunta que ela mesma se fez? Será que nós aqui já fizemos um caminho em que fizemos uma pergunta para nós mesmos e fomos traçando esse caminho? Pesquisamos para responder as nossas próprias perguntas? A criança de 12º ano faz isso. E ela faz um projeto bem bonito, algumas escolas começam já lá no 11º, mas outras só no 12º, que é a modelagem de uma cabeça em argila. Vocês acharam que eu não ia trazer nada das artes plásticas, olha aí, isso sim. Essa cabeça é modelada de fora para dentro e de dentro para fora, ela é aberta, então eu posso trazer o que for impressão de fora do mundo e posso pôr para fora o que for de dentro. Vocês imaginaram esculpir, modelar essa boca de dentro para fora, colocando esses lábios para o mundo, colocando esse falar no mundo, se colocando sobre o mundo? Que coisa incrível que é! E os olhos, que são um presente do mundo para nós, né, são orifícios. A gente cava na argila esse espaço que vai olhar para o mundo. Então, a criança percebe que forças atuam dentro dela em relação ao mundo e que forças o mundo atua sobre ela. Não é emocionante isso? É uma poesia o trabalho do 12º ano. Como é todo o trabalho do currículo Waldorf. E agora vem a pergunta da Marília. Então, daí como é que faz esse negócio funcionar, né? Tá muito bonito no conceito, né? Vamos passar para o próximo slide, Kátia? É preciso ter algum tipo de ferramenta para poder fazer essas coisas acontecerem. Eu destaquei 6. Vou falar bem rapidinho de cada uma. A primeira é o princípio da autoridade amada. O professor Waldorf do ensino fundamental fica do 1º ao 8º ano com uma classe. Ele compreende o processo de desenvolvimento de cada aluno e se coloca a serviço do desenvolvimento dessa criança, dessas sensações, desses pensamentos, dessas dúvidas. Prepara esse campo, ele é uma pessoa em quem as crianças podem confiar, porque estabeleceu uma longa relação com elas. Os conteúdos são todos recriados a partir desse professor. Ele não pega uma coisa pronta de um livro ou de uma apostila e diz assim, ó, leiam da página tal a página tal. Ele não faz isso. Ele lê, ele pensa a respeito, ele recria pensando em cada criança. Esse conteúdo vai chegar muito mais apto para ser recebido pelas crianças do que uma apostila pronta feita por alguém que não é ele. Ele conta história, contos que falam com essa alma da criança. E vão chegar até as biografias humanas. E lá no ensino médio eles vão estudar as biografias de grandes pessoas. E o que essas pessoas fizeram fala com cada uma delas. Assim como os contos de fada lá no 1º ano falam com a criança de 1º ano. Ele trabalha com interdisciplinaridade, não é um professor sozinho dando conta de tudo. Ele fala com o professor de inglês, com o professor de educação física, ele vai falar com um professor de artes, e todo mundo vai trabalhar junto em torno dos projetos e das ideias. E também vai trabalhar a capacidade de transdisciplinaridade. Um mesmo conteúdo tem sua área matemática, tem sua área lógica, tem a sua área visual, e ele vai trabalhar tudo isso. Por quê? Porque ele sabe que esse desenvolvimento da criança ao longo desses 12 anos espelha a história de desenvolvimento da humanidade. E sobre isso valia uma outra conversa bem longa, bem bonita. Pode passar, Kátia, para a gente olhar aqui. Isso aqui vocês conhecem muito bem, né? O ser humano é desenvolvido em vários tipos de inteligência. Tem inteligência espacial, existencial, interpessoal. Essas inteligências todas têm que estar no nosso currículo sendo trabalhadas. São ferramentas para que tudo isso aconteça. Então, eu vou desenvolver um currículo pensando em 2, 3 inteligências dessas sendo abordadas, e nunca sempre as mesmas. E a gente está sempre sendo colocado para uma única inteligência, que é a lógico-matemática. E a gente precisava desenvolver também a nossa inteligência espacial, dos nossos movimentos, também a nossa inteligência interpessoal, os sentimentos que eu mantenho com o outro. Isso também é ferramenta. E por último, não menos importante, pode passar, Kátia? É o que a gente faz para aprender, né? Isso aqui vocês conhecem bem também. A gente só aprende 10% quando lê,
E a gente vive enfiando a apostila nas crianças, né? Mas é só 10% que ela aprende lendo. Mas ensinando os outros, como eu hoje estou aqui fazendo esse papel com vocês, estou aprendendo muito mais. Porque estou me apropriando de todos esses conteúdos. Olha que diferença! Por que a gente insiste em só ficar lendo com eles? Ao invés de contar, ao invés de discutir, ao invés de fazer algo juntos. Que é muito mais rico. Pode passar, Kátia. Aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas aquilo que eu faço, isso eu aprendo. E isso não foi o Steiner que disse, foi o Confúcio. Essa figura mitológica do Confúcio. Estou aberta a perguntas. O que mais vocês querem saber que eu possa ajudar vocês? Oi, posso falar agora? Pode sim, me desculpa. Tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. Bom, primeiro eu queria te agradecer e parabenizar, porque adorei sua apresentação. Meu nome é Marina, eu não sou professora infantil, na verdade, eu e meu marido somos professores de universidade. Não trabalhamos com crianças, mas é como se fosse. Então, eu tenho 3 perguntas, agora acumulo mais. A terceira tem a ver com isso, com a universidade, mas vamos lá. A gente tem uma criança de 4 anos e um pouco a gente está aqui ouvindo essa palestra porque eu estou bem interessada em educação alternativa, um pouco por conta do jeito que a gente pensa e um pouco por conta da criança que a gente tem, que é, como disser, um pouco atípica, assim, ela... Enfim, não vou ficar falando dela porque eu vou babar aqui, vou ficar chata, mas a pergunta, assim, um pouco relacionada com ela, as primeiras 2 perguntas é o seguinte: você falou no momento que você viu uma cena no mercado de uma criança de 5 anos, onde a mãe ficava explicando tudo e tal, e você colocou um pouco como que isso não era o caminho, porque a criança não estava pronta. Por que eu fiquei, assim, um pouco até em dúvida nisso? Primeiro, perguntar qual seria o que, talvez, a educação Waldorf propõe nesse contexto. Eu pergunto até porque a gente sempre tentou uma educação com todas essas coisas assim, abertas, de deixar a criança desenvolver, enfim. E uma das coisas que a gente fez muito sempre foi explicar tudo. Nunca teve um não, um sim porque sim, tudo era assim. E é uma coisa que, pelo menos, para a criança tem funcionado muito, assim, coloca o casaco, não quero. Porque tá frio, senão você vai ficar dodô e não vai poder brincar, instantaneamente ela colocava o casaco, e sempre funcionou assim. E aí eu fiquei curiosa. Vou fazer uma pergunta antes, só um pouquinho. E você acha que foi por causa da explicação? Ela botava o casaco? Eu acho, assim, até porque depois, quando teve os 3 anos ou 2, não sei, um pouco depois, aquilo virou contra, porque aí tudo precisava uma explicação. Ela nunca mais aceitou o não porque mamãe fala, assim, não existe em casa não porque não. Tudo tem que ter um porquê. E agora, ela crescendo um pouco, aquele porquê, já aí ela tem os argumentos dela. A gente argumenta, tá frio, ela responde, mas eu não tenho frio, olha papai que tá sem casaco, aí vem a explicação dela, aí complicou, né? Mas, mesmo assim, eu sempre sei que era o caminho, mas aí eu fico curiosa, assim, nessa situação. E te deixo a outra pergunta para ver se você quer já engatar. A outra tem a ver também com outra coisa que você falou, dos tempos de cada criança, que aquilo de que a coisa lógica, o certo raciocínio, alfabetização com 7 anos, porque a idade que ele tem essa preparação. Aí vem de novo o caso da minha filha, ela tem 4 anos e meio e ela está lendo e escrevendo. Aí, assim, por quê? A gente, professor, obviamente, que a gente incentivou tudo, mas realmente foi uma coisa dela. Ela tem essa coisa de sempre um passo para frente, pedindo, querendo, perguntando. E a gente fica nessa dúvida de até onde é bom a gente apoiar, incentivar, e até onde a gente teria que, não, tipo assim, deixa isso e vai brincar com outra coisa. Mas é uma coisa que, realmente, o interesse que surgiu dela. Então, bom... Deixa eu tentar responder, então, as suas perguntas. Certo. Então, são sempre tentativas, né, para a gente construir esse conhecimento juntas. A primeira coisa que eu digo para você é que o fato de vocês terem sempre explicado e tomado esse caminho
vocês deram, eu digo sempre assim, a faca e o queijo na mão da criança. Isso. Que agora ela vai usar da sua forma, né? Assim, para os seus argumentos pessoais. Nem sempre esses argumentos, a maioria das vezes, eles estão assim tão apoiados numa lógica sensata. Eles estão apoiados num sentimento, porque essa criança está demonstrando o seu sentir com todas as forças. E quando ela demonstra esse sentir, ele vai vir carregado com a caracterização que vocês trouxeram. Por exemplo, a caracterização através da explicação. Então, a gente acredita que a criança ela ainda não tem ferramentas o suficiente para fazer uma argumentação lógica, racional com você, baseada num pensar consciente. Ela vai fazer isso de forma inconsciente através das suas emoções. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Quanto mais você vivenciar que é natural se pôr casacos, que todo mundo na casa põe casaco para sair, e ela se sente amada no ambiente que ela está, ela vai querer imitar vocês e todo mundo vai sair de casaco. Então, esse seria uma questão para se olhar, assim, né? Que é importante que a criança possa, depois, valorizar também a força das suas opiniões. Quando ela começa a dar opinião baseada só nesse sentir, que é um sentir imediato, quase instintivo, quando ela vai lá na frente argumentar sobre isso, ela já perdeu o gosto de cuidar, de usar bem as suas palavras, de usar bem a sua forma de argumentar no mundo. Então, a escola tem o papel de ir trabalhando essas ferramentas, trazendo muito vocabulário, muita riqueza de imagens, muitas vivências, para que ela também valorize a sua opinião no momento em que ela está mais consciente para trazer algo ainda mais substancioso para o mundo. E não só deixar correr esse instintivo através de opiniões. E sobre isso de... então, da alfabetização, né? Ela se alfabetizou sozinha. A pergunta que eu me faço é se ela se alfabetizou, conheceu o código? Então, ela não se alfabetizou. Ela está conhecendo o código e usando ele. A alfabetização é um mundo inteiro de ler o próprio mundo. Eu conheço a letra, o som da letra, mas ela reverbera em mim através de muitas palavras que fazem sentido para mim naquele momento. Então, se a criança naturalmente chega a elas por curiosidade, eu sempre acho que você deve deixá-la chegar. O que você não precisa é ficar estimulando um momento que ela pode receber passo a passo de forma mais substanciosa. Então, sempre na escola Waldorf a gente está preocupado, a criança está lendo só o código ou ela está lendo as palavras por trás do código, o contexto por trás do código. Essa vivência dessa letra reverbera até nas costas dela, até no desenvolvimento corporal, na coordenação espacial dela. Essa é uma pergunta também para a gente levar. Eu não sei se ajudo, mas assim, trouxe aí alguns elementos. Mais alguém gostaria de perguntar? Só deixo... a última pergunta que tem a ver com a universidade. Você, até a Anadélia, que falou que o filho teve que passar de uma escola Waldorf a uma escola tradicional, e uma das coisas que eu fico também me perguntando que me dá um pouco de, sei lá, de não sei o que fazer, né, aonde mandar, como que funciona para uma criança que estudou, por exemplo, até o ensino médio, com todo esse jeito de formar o conhecimento, né, que o conhecimento não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora, que é uma coisa que eu sou até professora de matemática, então imagina, e eu tenho essa tentativa de fazer isso, mas eu sei que não é assim, o 95% dos professores, e mais na universidade, e mais na matemática, não é isso. Sempre que eu dou aula particular para ensino médio, é aquilo, essa fórmula, e por que isso? Sei lá, é a fórmula como aplico, e eu odeio aquilo. E eu me pergunto, como que uma criança que estudou numa escola Waldorf, quando chega na universidade, onde eu posso falar, 90%, 95% dos professores vão chegar, vão cuspir conhecimento, e vão embora. E na universidade não tem todo esse acolhimento, se o estudante é mais um de 50, que
turma, e são poucos os professores que olham o aluno, que se importam com o aluno, que tomam cuidado com o aluno. Então, o que acontece com uma criança que é formada desse jeito e se encontra na universidade com um professor que trata ele como mais um de 50, de 100 e cospe conhecimento? Então, eu posso contar a experiência de alguns ex-alunos meus, né? Eu já estou na minha segunda turma na Escola Waldorf, e alguns já estão na universidade. E eu ainda tenho muito contato com eles, os amo muito. E a gente tem uma amizade muito especial. Imagine, né? Um professor de classe estando tanto tempo com a criança, a gente cria laços para a vida toda, né? E o que eles me contam é o seguinte, assim, professora, aquele professor está muito cansado de dar aula. Eu acho que ele deve estar dando o mesmo conteúdo durante muito tempo. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer por ele para ele se sentir mais feliz? Explicando o que ele está explicando? É um relato, tá? De ex-aluna minha. Outro relato que eu tive esses dias, sabe? O professor deixou aberto para fazer uma pesquisa. Aí eu pedi para ele para apresentar o meu TCC do 12º. E ele disse que o meu trabalho era de universidade. Sabe o que ele falou para mim, professora? Que ele vai se preparar melhor para dar aula para mim, porque eu tenho muito conteúdo. Então eu escuto relatos assim, e também escuto relatos sofridos, assim, que chata essa aula, né? Eu vivi tantas coisas bacanas, e agora ele fica falando sem parar, será que alguma hora a gente vai fazer alguma coisa? E aí esses alunos se envolvem em projetos na faculdade, tem toda uma liderança positiva, assim, que foi muito bem desenvolvida na Escola Waldorf, né? Então é o que eu tenho de relato para contar, né? As minhas filhas ainda não entraram na universidade, mas quando elas entrarem também acho que eu vou ter mais algumas curiosidades para contar para vocês. Legal, obrigada. Oi, olá. Pode perguntar. Sou Marilda, tudo bem? Paz e bem? Paz e bem, Marilda. Então, uma alegria estar aqui com vocês, viu? Eu ouvi e recebi esse chamado. Que bom! Eu sinto... Está quebrando, Rosa. Marilda, seu áudio está quebrando um pouquinho, não consegui te escutar. Tenta falar mais uma vez para ver se a gente consegue te ouvir. Se alguém mais estiver escutando, por favor, me ajude. Pode escrever lá no chat para ver se eu consigo ajudar a Marilda. Para mim não está vindo a pergunta dela, eu não estou conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo? Caiu, talvez a gente possa passar para uma outra pergunta. Aí quando ela conseguir entrar de novo... Conseguiu! Ai, Marilda. Caiu. Desculpa, é rapidinho. O que eu queria te perguntar, Simone, é que assim, eu não atuo em escola Waldorf, né? Mas assim, a minha inquietação é como que eu posso trazer a filosofia Waldorf para uma escola tradicional? Como que eu posso ressignificar esse lugar? Como que eu posso fazer tudo isso que eu estou aprendendo, assim, sem ser chamada, sem ser taxada de louca, de um caminho, de que eu quero me aparecer. É um caminho e tanto. Que eu quero ter enfim. Eu diria o seguinte. Então, eu queria assim, uma ajuda, né? O que eu posso fazer para ressignificar? Então, gratidão, viu? Viu, Marilda? Olha, me identifico, hein? Já passei por várias escolas, não atuei só na Escola Waldorf. Mas eu penso assim, que tudo que é feito só fora, ele não vai reverberar em ninguém. Que o exemplo é o que mais faz diferença. Então, eu acho que, assim, a gente precisa atuar no pequeno. Não querer mudar a escola toda, porque não vai mudar. Mas se você, enquanto ser humano, encontrou na antroposofia um alento, encontrou na antroposofia um sentido, a pedagogia Waldorf vai conversar muito contigo. Ela vai fazer sentido para você e para os teus alunos. Então, começa você fazendo. Começa você sendo a diferença. A partir do teu estudo pessoal. Eu estive numa escola construtivista. E, assim, eu tive uma classe de 4º ano nessa escola construtivista. E eu fui agindo do meu jeito. Eu já tinha trabalhado na escola Waldorf, depois eu fui trabalhar nessa outra escola. E eu falei, não, eu não consigo ser diferente mais. A partir do momento que você atua
olhando para a biografia da criança, você não consegue mais ignorar isso, né? Então, eu atuei com projetos que faziam sentido para a criança daquela idade. E teve um reverberar disso muito positivo. Depois eu recebi, além dessa classe 4º ano, classes de 7º, 8º e 9º. Aí eu mergulhei fundo nessa antropologia deles e trazia coisas que eu sabia que ia reverberar lá no coração, sabe? Porque reverberava no meu, fazia sentido para mim. E a diretora me chamou muitas vezes para conversar, e hoje eu tenho um grande orgulho de saber que um dos projetos que eu levei, apesar de eu não estar mais lá, porque agora eu atuo numa escola Waldorf novamente, e sou muito grata por isso, o projeto continua. E as pessoas estão estudando os mesmos conteúdos que eu para poder dar conta do projeto que ficou. Então, tudo que a gente realiza no mundo fica, né? É o fruto da ação, não importa onde. Então, se você não está numa escola Waldorf, atue dentro de si mesmo e seja um exemplo para aqueles que estão perto de ti. E ali você vai estar bebendo do conteúdo certo e fazendo a diferença no mundo. É isso que a gente quer, né? A gente tem um ideal como professor. E a gente não pode fazer de conta que ele não existe, né? Muito linda a tua pergunta, Marilda. Eu vou torcer muito por ti, viu? Gratidão, viu? Fiquei emocionadíssima. Gratidão. Eu também. Mais perguntas, queridos? Acho que dá mais uma, né, Kátia? Dá sim. Vamos fazer mais uma e daí talvez a gente feche. Pode ser. Né? Para não passar muito do horário. Quem gostaria? Eu gostaria. Posso? Pode, Ângela, por favor. Bem-vinda. Obrigada. Parabéns pela aula aí. Eu tenho 2 filhas, né, em escola Waldorf, uma de jardim e uma no 3º ano. E me adentrei e hoje eu sou auxiliar de um jardim de infância também. E aí a minha questão é assim, na verdade, para ilustrar um pouco, porque eu sempre achei tudo muito lindo e fez muito sentido para mim, mas essa quarentena deu a oportunidade de entender bem como funciona, né? E eu me emociono, então preciso me segurar. Agora, nessa última época, né, eles estão em profissões, e aí a professora foi trabalhar a questão de adjetivo, substantivo e mais um que eu esqueci agora. Verbos. Verbo, isso. Obrigada. E aí ela falou pra gente, a gente teve uma reunião antes, ela falou, não vamos nomear por enquanto, né? Então, por enquanto vai ser ação, qualidade. E aí ela veio trazendo as histórias com cores, né? Então, o verbo era vermelho, o adjetivo verde e o nome azul. E minha filha foi, né, vendo, escrevendo e fazendo, e foi caindo a ficha, assim, sabe? Foi muito mágico de ver e acompanhar, porque eu me interesso muito por isso. E, assim, ao passo de que no final de 10 dias, ela estava escrevendo um texto já, usando as cores, assim, a professora falou que não precisaria escrever, mas ela quis dar esse passo, ela entendeu realmente, e ela falava para mim, sabe, cada descoberta, mamãe, o verde é isso, né? O verde é aquilo que a pessoa é, o vermelho é aquilo que lindo. Maravilhoso. Entendeu? E aí eu fico assim, pode falar. Desculpa, mas é lindo esse exemplo que você trouxe, Ângela, porque ele é maravilhoso, porque é isso que eu venho tentando trazer, assim, você trouxe o melhor, assim, porque não é o conceito, eu não chego explicando para ele, gente, substantivos são os nomes das coisas, verbos são as ações, etc. Não é assim. É de outro jeito, porque substantivo, na realidade, é o que está separado de mim. O Steiner fala isso, o substantivo é o que está separado de mim, por isso que eu nomeio. Porque senão não precisava nomear, está em mim. O adjetivo é aquilo com que eu me relaciono com o mundo. Eu acho as coisas quentes, frias, boas, más, certas, erradas. E o verbo é eu com todo o meu ser atuando no mundo, pegando, largando, correndo, sorrindo, ouvindo esse depoimento lindo da Ângela. Então, faz parte da vida o conteúdo. E aí, o conceito, a criança chega sozinha, porque a criança é um ser humano inteligentíssimo, com muita potência de aprendizado. Exatamente. E me doeu muito. Suas filhas devem ser assim, né? Eu lembrei quando eu aprendi que começou exatamente o contrário, né? Primeira aula estava na lousa, adjetivo, que é a qualidade que você dá. E eu vi o caminho inverso e o quanto isso é efetivo, assim, né? O quanto
aquela descoberta que a alegria traz para a criança. O olho brilha e ela queria mais, e foi muito legal, né? E assim, eu fico de coração... Esse conteúdo tem exatamente dessa capacidade, né, da gente acreditar na criança. E vocês sabem que a pessoa em quem a gente acredita, ela se desenvolve. E a pessoa em quem a gente não acredita, a gente atrofia ela. Pois é, verdade. E quando a gente apresenta conceitos, a gente está dizendo, você não é capaz de estruturar esse conceito por si mesma. Por isso que eu estou te dando. Nossa. Olha o que nós estamos fazendo. Excelente contribuição, Ângela. Muito obrigada. Mesmo, eu só queria saber uma opinião sua, assim, porque o meu grande aflição é essa, né? Tipo, justo no 3º ano, que a gente, tanta expectativa, estamos nessa, né? E aí eu fico tentando me acalmar no sentido assim, né? É o ano da casa, da construção da casa, e, poxa, ela tá vivendo em casa, né? Ela tá vivendo com a família, ela tá vivendo esse acolhimento. Mas, por outro lado, ela está perdendo tanto, né? As visitas, esse apoio da escola. Você acha, assim, pelo seu olhar, você acha que é mais prejudicial? A gente consegue... Tem um pouco a ver com a pergunta que já foi feita, né? Acho que pela Pri também, mas... Eu entendi, Ângela. Eu tenho um filho no 3º ano, o Vitor Samuel, que é a coisa mais fofa desse mundo. É bem difícil para a gente, porque a gente está sempre voltado para esse fazer externo, né? Mas eu acredito muito no fazer interno. A pedagogia Waldorf está ligado com o interno, como a Maria Helena falou, né? De dentro para fora. Então, meu filho vai lá no quintal e planta. Ele está fazendo o trabalho do trigo. Por ele, por conta própria, porque já é natural que ele vá lá e plante. O meu filho parou esses dias para conversar com um pescador aqui na praia, entender por que ele estava fazendo aquela rede, como é que era aquela história da rede, e ficou ali conversando com ele. Está ali a visita de profissões, entende? Então não é no externo que está no estímulo da própria criança em busca dessa separação e nessa compreensão dos trabalhos no mundo. Tá. Então, se eu consigo sossegar o meu coração, tomara que você consiga sossegar o seu. Obrigada, muito. Obrigada mesmo. Foi maravilhoso. Obrigada a você. Maravilhoso mesmo. Será que a gente pode caminhar para encerrar a reunião? Tem alguém com alguma pergunta ainda muito, assim, dúvida cruel? Foi muito sofrido fazer esse... Eu tenho uma pergunta. Foi muito sofrido fazer esse longo caminho de 12 anos aí pela biografia da criança, ou deu para a gente poder ter uma visão, assim, mais substanciosa um pouquinho? Ou, tudo isso que a Simone falou, eu já sabia. Eu tenho essa pergunta para vocês. Alguém gostaria de responder? A Marilda respondeu que foi ótimo. Que bom. Fico feliz. Foi excelente. A Anadela disse que foi uma vivência maravilhosa. Então, estamos juntos, né? Acho que foi... Imagina fazer esse caminho com a criança. Todo esse período de aprendizado, né? É uma coisa incrível. A gente é muito privilegiado sendo professor Waldorf. Não importa em que faixa etária você atue, né? É muito enriquecedor para a gente, né? A gente sai aprendendo muito mais do que eles, né? Simone, é uma alegria. Na verdade, você deu um gostinho, né? Porque, por exemplo, né? Quando eu creio que foi a Aline, né? Falou agora. Você falou sobre o verbo, né? Ou seja, é mais um exemplo do que acontece. Então, você só deu um gostinho, né? Mas você também orientou no estudo, né? Da antropologia da criança. Eu acho que foi a base tua para, né? Melhor trabalhar, né? Esses conteúdos, essa forma dessa autoridade amada, né? Então... foi muito bom, assim, mas ele precisa muito estudo, né, ainda. Não, e é um período longo, né, Beth? Seria legal se a gente pudesse, mais lá na frente, um dia, com novos profissionais, outros professores tão qualificados que nós temos aí, né, virem trazer de cada faixa área, que é tão gostoso poder se aprofundar e conhecer, né? Seria muito bom. Mas, assim, eu também acho importante a gente ter uma visão geral, sabe? Saber o que acontece nesse caminho, né, de desenvolvimento até eu chegar nessa liberdade de ser quem eu sou, né? E olha, Steiner diz que o eu só vai chegar mesmo, assim, bem consciente aos 21. E eu só falei até os 18 anos. Ainda tem uma fase aí universitária para a gente conversar, né?
que já não está dentro do programa da Escola Waldorf, porque a criança, o adolescente, o jovem adulto, já está pronto para fazer essas primeiras escolhas por si mesmo. Mas para chegar lá foi preciso um longo caminho, em que todos os professores envolvidos usaram ferramentas que ajudaram a criança a passar por cada uma dessas montanhas íngremes nas quais elas tiveram que viver. Né? Uhum. Então, Simone, eu acho que a gente vai se encaminhando para o fim. Eu acho que você trouxe uma leveza no que você trouxe, né? Um conteúdo muito imagético. A gente conseguiu ter a imagem do que cada fase, cada ano traz para a criança, e essa linha do tempo também, né? Então, ficou uma coisa muito, muito boa de ver, os exemplos que você trouxe, tudo muito vivo. Então, a gente está muito feliz. Eu espero que vocês tenham... Pelo que eu estou vendo, o pessoal está só elogios aqui. Gratidão. A gente está gravando, vou repetir, nós estamos gravando essa live. Ela vai para a nossa página do Facebook. Você vai receber também o registro do chat que fica, para você ver legal. Bacanas que as pessoas estão falando. Aqui. Muito obrigada. Eu só queria dizer para vocês assim que é um presente enorme a gente estar na frente de uma criança, podendo ajudá-la a se desenvolver, porque é a gente que se desenvolve com ela, né? Ela é um presente na vida da gente. E é por isso que a gente é professor, porque a gente tem um monte de presentes. É uma janelinha aberta para o mundo espiritual, cada uma delas, né? É uma coisa muito legal. Beth Subirach, queres falar alguma coisa? Acho que a última fala da Simone foi, assim, de uma verdade tão interna, entende? Que eu acho que emocionou todo mundo, né? Então, é uma imensa gratidão pelo, né, você ter aceitado estar aqui com a gente no Instituto Rudolf Steiner, porque foi muito rico, assim. Porque isso é fruto da tua vivência, dos teus estudos, entende? Desse estar à frente das crianças que te são confiadas. Muita gratidão, Simone. Eu acho que em nome, né, do Instituto e eu acho que de todo mundo que está te escutando. Tá? Muito obrigada, queridos. Continua. Olha só, eu estou aqui no meu cenário, estão vendo lá atrás? Sou professora de 4º ano agora. Estou aqui, ó, na minha sala de aula, recebendo vocês. O meu coração está muito grato, fiz com muito carinho. Muito obrigada, a gente sentiu, o pessoal está falando isso, né? De que o calor, a amorosidade passa pela tela. E essa é uma coisa que nós temos que aprender a agradecer, né? Porque nós conseguimos atingir muitos lugares que normalmente, se você faz uma palestra num lugar físico, você não consegue atingir. Então, são muitas as reflexões que a gente tem, mas eu queria te agradecer por essa bela, maravilhosa palestra dessa noite. Sempre é importante a gente estar divulgando a pedagogia Waldorf, cada vez mais, né? Porque ela é um presente para o mundo, necessário nessa época em que as pessoas estão muito perdidas, né? Principalmente por conta das mídias digitais. Eu vou aproveitar para fazer propaganda desse belo livro que foi lançado recentemente sobre as mídias digitais e a criança, que a editora antroposófica, não ganha nada por isso, né? Mas a editora antroposófica editou e traz esse conteúdo importante para cada fase da criança, né? Para a gente saber do que é realmente relevante, o que a gente tem que priorizar em cada fase da vida desse ser. Eu queria agradecer também a Beth Vieiro, que coloca à disposição... Beth, está por aí? Coloca à nossa disposição o pessoal lá da Equiplano, o Sérgio Brown, que faz o cartaz, que ajuda nas comunicações, né? E que sem isso a gente não conseguiria fazer. Para a gente fazer todas as coisas, a gente não conseguiria fazer. Quer falar um pouquinho, Beth? Uma boa noite para nós? Então, boa noite a todos. Estou muito feliz aqui de estar ouvindo a Simone, né? E bem feliz com a participação de tantas pessoas de lugares diferentes, que só por conta desse meio digital aí é que nós estamos conseguindo nos conectar.
E fico muito feliz ali no final, né, já é uma avaliação do evento, né, dizer que o calor foi transmitido, né, o calor das palavras, o calor também que vocês geraram com as perguntas, então, muita gratidão a todos. A Kátia falou sobre esse tema dos meios eletrônicos, né, e daqui 2 semanas nós vamos ter um palestrante falando sobre o impacto dos meios eletrônicos na educação das crianças. Então, aguardem que a gente vai mandar a comunicação em breve. Muito obrigada a todos. Eu só queria dar um recado, só um pouquinho, eu só queria dar um recado que eu trouxe essa palestra pensando em vocês, porque eu sei que vocês fizeram uma caminhada bonita no Instituto sobre a pedagogia Waldorf, então foi bem especial feito para cá. Mas muitas pessoas me perguntaram sobre pedagogia Waldorf sem nunca ter ouvido falar de pedagogia Waldorf. Aí eu combinei com um grupo aqui de Curitiba para fazer uma live no Instagram na quarta-feira, para quem nunca ouviu falar de pedagogia Waldorf. Se você conhece algumas pessoas que você queira divulgar, vai ser quarta-feira no Instagram às 8h30. Depois eu deixo no Instituto os dados, mas acho importante para que mais pessoas conheçam, não só nós que estamos no meio da antroposofia, estamos bebendo dessa fonte tão rica, mas eu sempre penso naqueles que não estão tendo essa chance, não conhecem nada disso, né, e podem receber também isso de nós. Vocês são todos bem-vindos com as perguntas e ideias de vocês também. Então, manda para nós qual que é o link para eu passar para o pessoal aí, tá bom? Mando Simone? sim. Obrigada. Vai ser no seu Instagram, Simone? No Instagram do Vitrine Waldorf, que é uma iniciativa de todas as escolas Waldorf da região de Curitiba. Tá bom. Então, só complementando ali a Beth Vieira, o palestrante vai ser o Valdemar Setzer, que é professor da USP, justamente dessa questão das tecnologias. Então, ele estuda há muitos anos e ele vem com essa preocupação já há muitos anos do impacto das mídias digitais na saúde, no desenvolvimento humano. Tá? Nós estamos com 58 pessoas aqui, o pessoal não quer ir embora, o que deixa a gente mais feliz ainda, mas como já são 8h45, já passamos 15 minutos, acho que a gente pode dar um tchau. Eu tenho um verso para ler para vocês, bem curtinho. Pode? Vamos lá. É do Crescer e Amadurecer, do Krishna. O universo inteiro se encontra em evolução. Ele se expande, estrelas explodem, mundos surgem, mundos morrem. Nada fica parado. Tudo é fluir e transformar. Também eu sou uma parte desse desenvolvimento. Eu não quero me abster dessa expansão, do amadurecer e do crescer. Eu quero me tornar sábio no coração da vida.